ou nada mais queremos ser. Os santos ou nada, os santos ou nada. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Santos. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre o São Paulo, um santo muito especial para a nossa Igreja Católica. É aquele santo que nos dá coragem, que nos encoraja a fazer tudo por Cristo, desde que estejamos cheios do Espírito Santo, né? Nós vamos ver que, vazios do Espírito Santo, podemos até perseguir Jesus, estar contra Jesus, não a favor, não estar seguindo Jesus. Então, vamos ver também que nada está perdido. Para cada pecador existe uma misericórdia de Jesus, né? Desde que estejamos arrependidos. Vamos começar? Vamos traçar o sinal da Santa Cruz. Se tiverem água benta, como eu sempre digo, muito melhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos clamar a presença do Espírito Santo para que Ele conduza os nossos corações, as nossas mentes, a nossa história, a nossa vida neste momento de oração. Para que Ele fale ao nosso coração e governe, ilumine, tire todas as trevas, assim como aconteceu com São Paulo, que é a luz, que é a verdade, que é Jesus, ilumine todas as nossas trevas neste momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos também pedir a intercessão de nossa mãezinha, né? Nossa Senhora que sempre está intercedendo por cada um de nós. Ela que é aquela mãe que antes do filho pedir, já está pedindo a Jesus por nós, podem ter certeza. Vamos lá? Vamos segurar na mão de Maria também? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos também pedir a proteção do nosso anjo da guarda, ele que foi um presente de Deus a cada um de nós, ele que está conosco desde da nossa concepção, né? Então vamos pedir que ele continue nos iluminando, nos protegendo e agradecer também a toda a amizade, toda a proteção, todo o carinho e zelo que ele tem tido conosco. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Que assim seja. Então, na certeza que estamos já na presença de Maria, do seu esposo Espírito Santo, do nosso anjo da guarda e de Jesus, porque onde está a mãe, o filho está presente. E ele mesmo disse, quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, em concórdia, quer dizer, estando em concordância com o que vamos rezar, lá ele estaria. Então, seja bem-vindo, Senhor Jesus, ilumine nossos trabalhos e nos mostre, né? Irradie a sua luz, assim como fez a São Paulo, que era Saulo, né? Que era mais conhecido como Saulo. Que seja irradiada essa luz, nos mostrando todas as nossas mentiras, as trevas que temos no coração. Vamos lá? Então, como eu já disse, vamos falar sobre São Paulo.
é um santo que me ajudou muito no começo da minha conversão. Por quê? Porque ele tem uma história de redenção, né? Ele teve um passado muito distante de Deus. Ele perseguia os cristãos até a morte, perseguia para matar mesmo, para aprisionar. Ele tinha ódio a todos os cristãos. Tudo que fosse remetido a Jesus, ele tinha ódio. Então, como uma pessoa que odiou a Jesus e aos cristãos pode depois dar a vida por Jesus? Só mesmo com uma obra de Deus, né? De Jesus, do Espírito Santo. Não há outra explicação. Então, não estou querendo dizer que eu fazia isso, nunca fui contra os católicos, nem nada. Mas eu era muito afastada da igreja, eu não tinha uma vida, eu sempre fui católica, mas eu não era católica, né, de verdade mesmo, praticante. Era católica da boca para fora. Apesar de rezar em casa, já tinha uma vida de oração, mas não tinha uma vida de comunidade e não buscava os sacramentos da igreja católica, que hoje eu sei quão riquíssimos eles são, né? Então, eu vejo que nada está perdido para ninguém. Ele sempre me encorajou nisso. Todas as vezes que eu caio, eu falo, não, Deus é misericórdia, né? Porque quantas vezes a gente cai até no dia, né? Não vou dizer nem na semana. A gente cai muito, a gente acaba sempre caindo no pecado, e pecados que a gente não quer cair, como São Paulo mesmo diz, né? O bem que eu quero eu não consigo fazer, só consigo fazer o mal que eu não quero. Então, ele sempre me sustentou muito, né? Então, peço a intercessão dele agora a cada um de nós, a mim e a você, que ele possa interceder por nós junto a Jesus, para que também possamos, literalmente, cair do cavalo. Todo mundo já deve ter ouvido essa expressão, né? Saulo, que o São Paulo, ele tem um nome, descobri ontem, não sabia essa questão. Ele tinha o nome de Saulo para os judeus e de Paulo para os romanos, porque ele tinha comprado, o pai dele comprou a cidadania romana, né? Na época podia comprar a cidadania romana. Então ele tinha esses dois nomes. E antes dele se converter, ele era muito conhecido como Saulo. Depois da sua conversão, no Novo Testamento, trata ele depois do Atos dos Apóstolos, né? Na segunda parte do Atos dos Apóstolos, já trata ele como Paulo, não fala mais de Saulo. Fala de Saulo só no começo, antes da sua conversão e no comecinho da sua conversão. Fechando parênteses, vamos começar. Aqueles que tiverem Bíblia em casa, quem não tiver, procura no celular depois também, que você consegue Bíblia online, né? Sempre bom ter uma Bíblia em casa, porque você tem a própria palavra de Deus, o próprio Jesus conosco, né? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 9. Vamos ler e eu já vou comentando assim que a gente for lendo, tá? Para ser uma coisa mais leve, tá? Vamos lá. Conversão de Saulo, lembra que eu acabei de dizer. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Lembra que eu falei, o coração de Saulo era um, de Paulo, né? Que foi depois da conversão, se tornou outro. No coração de Saulo estava cego, estava cheio de mágoa, cheio de raiva. Olha, ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Aquela pessoa vingativa que quer ficar perseguindo, quer destruir, né, a outra pessoa. Como você pode estar dizendo que você está a serviço de Deus se você quer destruir alguma pessoa? Isso é bom para a gente refletir, porque muitas vezes a gente diz que a gente é católico, mas a gente quer destruir aquele que fala mal da gente, que nos trata mal, que a gente não tem afinidade, a gente quer destruir a imagem da pessoa, fala fofoca, conta mentira, ou então só conta as maldades mesmo que a pessoa fez, fala até a verdade. Mas sabe que essa pessoa esconde essa verdade, vamos dizer assim, a pessoa é fingida,
Mas aí você fica contando a verdade sobre aquela pessoa, isso também não é bom, né? Então, se a gente estiver cometendo esse pecado, se a gente estiver querendo destruir alguém, ou a gente estiver com esse sentimento de vingança, que eu peço que, por intercessão de São Paulo, que o Espírito Santo faça você cair do cavalo neste momento. E eu também, se eu tiver com alguma pessoa esse sentimento, porque às vezes a gente esconde tão bem até de nós mesmos, né? Alguns sentimentos ruins. Então, que eu também caia do cavalo. Vamos lá. Então, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes. Tá vendo? Ele era da igreja. Mas assim, igreja não, porque a igreja foi fundada por Jesus, né? Ele era dos judeus, né? Fazia parte, né? Dos religiosos da época, né? Ele apresentou os seus príncipes dos sacerdotes e pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Então ele estava respirando ódio em nome de Deus. Quantas pessoas que em nome de Deus criam desarmonia, rivalidade, briga na própria igreja, gente. Quantas vezes a gente começa a brigar, ter desunião na própria igreja? Isso significa, quando começa a ter desunião, significa que Deus não está mais ali. Porque Deus é a unidade. Desculpa. Quem divide é o diabo. Ele que é o divisor, né? A palavra diabo, como os padres sempre pregam, vem do grego diabolos, algo assim. Me perdoe se não estiver correto. A palavra grega que significa dividir, divisor. Então, sempre quando a gente estiver querendo ficar com raiva de alguém, magoado com alguém na igreja, querer criar essas divisões, peça ao Espírito Santo, peça perdão a Deus se você está fazendo essas coisas, se você está sendo instrumento, né, do inimigo. Peça perdão e pare. Se você pode parar, por mais que você esteja certo, a pessoa esteja fazendo coisas erradas, reze e não participe de uma divisão ou uma perseguição de alguém, né, na igreja ou fora da igreja, porque isso nunca vai ser vontade de Deus, certo? A gente tem que sempre levar misericórdia. Ontem mesmo, fazendo outro parênteses, me veio muito forte, porque tem pessoas que são realmente difíceis. E eu tava expondo isso para Jesus, porque a gente tem que ser sincero. Olha, Jesus, tá difícil, né, lidar com certa pessoa. E me veio muito forte no coração, Aline, assim como o pai, né, quem tem irmão sabe muito bem. Às vezes fala assim, o pai fala assim, me ajuda a cuidar daquele seu irmão que tá dando muito problema agora, você não pode me ajudar? Né? Então veja, se você tá tendo problema com alguém, veja Deus falando pra você neste momento, né? Você, que é meu filho ou filha muito amada, que está já sendo iluminada, né, por Jesus, que é a verdade, você não pode me ajudar com aquele seu irmão, com aquela sua irmã, que ainda não está conseguindo abrir os olhos para essa verdade? Mas ajudar, a gente tem que ser semelhante a Jesus, com misericórdia e compaixão, certo? Fechando parênteses, vamos lá. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Quer dizer, uma luz o cercou, o corpo todo, né? Ele inteirinho foi envolvido por essa luz. Então, que também neste momento o Espírito Santo possa nos envolver com essa luz de tal forma que os nossos erros, os nossos pecados não fiquem nem um pedacinho descoberto, né, escondido. Que essa luz nos envolva completamente, para também termos consciência e ver, né, a verdade, que é o próprio Jesus.
caindo por terra, daí a expressão caiu do cavalo, né? Porque ele tinha um propósito, a gente tem essa expressão, nossa, fulano caiu do cavalo, quando a gente tem um propósito e acontece algo totalmente diferente, né? Ele tinha um propósito de perseguir os cristãos e Jesus transformou ele num dos maiores, né? Se não o maior pregador do evangelho. Pedro também foi um grande pregador, mas São Paulo, a missão dele foi muito voltada para os pagãos, né? Para os povos que não eram judeus. Então, caindo por terra, ouviu uma voz. E a gente tem ouvido a voz de Deus, que às vezes inquieta, incomoda o nosso coração, a nossa mente, né? A nossa consciência é a voz de Deus. Tem vezes que a gente faz as coisas e fala assim, não fala isso, fecha a boca, não faz isso, né? A gente tem ouvido a voz de Deus? Então, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha a misericórdia de Deus, gente, é de se apaixonar mesmo. Olha só, Jesus era perseguido por Saulo e Jesus vai até ele com a misericórdia dele mostrar o erro que ele estava cometendo. Porque também Saulo tinha muitas virtudes, né? Ele era uma pessoa obstinada, você vê, né? Ele tinha essa mágoa, essa raiva, esses sentimentos que não estavam corretos, né? Mas é porque ele estava cego, né? Quantas vezes a gente age sem saber por que a gente está fazendo aquilo, ou acha que está sabendo muito bem, acha que está certo, e depois mais lá pra frente a gente vê que a gente estava totalmente errado, né? Então, que neste momento também Jesus possa ser essa misericórdia na minha vida, na sua vida, que a gente se sinta realmente amado por um Deus que até se a gente persegui-lo, maltratá-lo, se a gente abrir o coração, ele vai dizer, Aline, Aline, por que me persegues? Por que não me segues? Porque é teimosa, eu sou muito teimosa, né? Então, quem me conhece sabe. Então, é assim, eu digo pra você, eu tenho muita gente do grupo de oração e eu posso dizer, né? Silvia, tem também a Maria Virgínia, que eu sei que assisti muito, né? E eu agradeço. Porque eu sei que é algo que Deus põe no meu coração é para vocês, né? Então, vejam Jesus falando com vocês agora, neste momento, dizendo o seu nome. Não dizendo por que me persegues, mas dizendo o que você está fazendo de errado. Porque a gente sempre está fazendo alguma coisa de errado. Vamos pôr para mim, eu falo assim, Aline, Aline, por que és tão teimosa? Aí eu falo assim, ai, Senhor, eu não sei, me ajuda, me liberta dessa teimosia. Porque tem um lado bom da teimosia que a gente acaba se tornando persistente, assim como o Saulo. Então que fique pro lado bom. O lado ruim de persistir em erros, em persistir, né, em coisas que não são boas, não é bom. Então, voltando. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse, quem é, Senhor? Quer dizer, ele sequer conhecia Jesus, porque se Jesus fala o teu nome e você não sabe que é Jesus, realmente você não o conhece. E outra coisa que a gente pode tirar daqui também, outro ensinamento, é que se a gente teve realmente o encontro com Jesus, não existe encontro com Jesus sem revelação dos nossos erros, das nossas trevas, dos nossos pecados. Se você se encontra com Jesus e continua acreditando, não é que você não vai parar de pecar. A gente continua pecando, mas a gente sabe que a gente está pecando, a gente sabe que a gente está errando. Então não existe encontro com Jesus sem mudança de vida, sem a gente saber, sem abandonar o que a gente sabe, o que ofende a Jesus, o que não é certo, né? Então isso fica evidente na conversão de Saulo para São Paulo. Então, Saulo não conhecia Jesus.
E nós conhecemos? Vamos pedir essa graça também, de nos ser revelado se realmente conhecemos a Jesus. Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Que significa, né? É duro você tentar vencer o invencível que é Deus, né? O aguilhão, eu procurei saber, diz que é aquele ferro que prendia os bois, né? Para carregar as carroças, parece que é algo assim. E o boi bravo ficava sacudindo, né, contra esse aguilhão. E muitas vezes a gente é assim também. Então, não adianta a gente querer, né, lutar contra Jesus, que é a verdade. Não adianta a gente querer pôr as nossas mentiras, as trevas, os pecados contra Deus. Sabe tudo. E Ele vê tudo e é impossível enganar a Deus. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam a ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Olha só, antes dele ter o encontro com Jesus, ele enxergava com os olhos perfeitamente. Ele achava que ele enxergava, que ele estava no caminho certo. Quando, na verdade, ele descobriu que o caminho é Jesus, né? E que ele estava cego, né? Ele tinha uma cegueira espiritual total. Porque se ele achava que estava a serviço de Deus, ele sequer podia imaginar que ele estava totalmente contra Deus, né? Então ele abriu os olhos e não viu nada. Tomaram-no pela mão, quer dizer, também teve que contar com a ajuda do próximo. Quantos momentos as pessoas vêm nos advertir de alguns erros que estão acontecendo na nossa vida. E você conhece quem quer te advertir, quem está pensando no seu bem. Tem pessoas que vêm querendo, né, cutucar, querendo só te humilhar. Mas tem pessoas que falam, querem nos mostrar, tirar-nos dessa cegueira espiritual. E quantas vezes a gente, em vez de dar as mãos para ela, falar, não, me guia, porque realmente a gente não é humilde, a gente não dá a mão, a gente tira a mão, fala, não, eu tô no caminho certo e continua na cegueira, né? Mas não, vamos hoje dar a mão para aquele que se mostra de boa vontade, você sabe que está no caminho, que é Jesus. Se essa pessoa vier falar com você, dê a mão, abandone essa cegueira, essa mentira, que a gente às vezes insiste em persistir. Então, tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer e nem beber. Agora vamos continuar do versículo 10 ao 19, do capítulo 9. Batismo de Saulo por Ananias. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu-lhe. É o que Nossa Senhora disse, né? Também. E é o que nós devemos sempre dizer a Deus. O Senhor lhe ordenou: levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Olha a diferença que Jesus já colocou na vida de Saulo. Ele estava orando, já se pôs numa vida de oração. Então não há conversão também sem vida de oração. Porque a oração é a própria amizade com Deus. Vamos lá.
Este via numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Então, quando Deus falava já com Ananias, Saulo também já estava tendo essa visualização que Ananias ia chegar lá e impor-lhe as mãos. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem. Quantos males fez os teus fiéis em Jerusalém? Muitas vezes também a gente fala assim, nossa, Deus coloca no nosso coração que a gente precisa ajudar alguém e a gente julga, né? Fala, não, mas olha só, essa pessoa já fez isso, já fez aquilo outro, larga pra lá, Jesus, né? Mas aqui é uma lição, né? Ananias foi falando, mas Jesus, como assim, né? Aí o que Jesus responde? E aqui ele tem poder de... Não, aí Ananias terminou de falar. E aqui ele tem poder dos príncipes, dos sacerdotes, para prender a todos aqueles que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Olha só, então a gente tem que parar de julgar, né? Eu, você, todo mundo. Porque a gente não conhece o coração da pessoa e não conhece os desígnios de Deus. São José Maria Escrivá, certa vez disse, não devemos nunca julgar uma pessoa que é muito pecadora. Todos nós somos, mas tem aqueles, vamos dizer assim, o pecador público, né? Aquele que todo mundo sabe aqueles pecados terríveis que ele faz. Porque a gente nunca sabe se aquele pecador pode se tornar um Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um doutor da igreja que também era muito pecador e que em outro vídeo a gente conversa sobre ele. Mas eu digo aqui, eu uso essa frase de São José Maria Escrivá no caso de Paulo, né, de São Paulo. Quem diria que um perseguidor de Jesus ia se tornar seu grande? Ele era muito humilde, ele até falava que ele era o menor dos apóstolos, mas ia se tornar o grande, né, missionário, o grande evangelizador, né, do próprio Jesus, da própria palavra de Deus, do próprio evangelho. Então, a gente nunca sabe quem vai ser instrumento escolhido por Deus para realmente levar essa missão. Então, sempre que a gente sentir no coração, de qualquer forma, a gente sempre tem que fazer o bem às pessoas, né? Porque cristão é ser semelhante a Deus, e Deus é amor, então nós temos que ser amor. Mas tem momentos que pra gente é difícil, a gente tem que fazer uma violência contra a gente. Então que a gente possa sempre fazer essa violência lembrando de São Paulo e de Santo Agostinho. Continuando, Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse a Saulo. Disse, Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fique cheio do Espírito Santo. Olha só a importância da gente sempre pedir o reavivamento do Espírito Santo. Porque o pecado, né, ele põe o Espírito Santo para correr, né? Então a gente é batizado e no batismo a gente recebe o Espírito Santo. Mas se a gente vai dando mais voz ao inimigo do que ao próprio Deus, o Espírito Santo para de nos iluminar. Então a gente tem que sempre confessar, sempre estar presente, buscar os sacramentos da confissão, né, da Eucaristia, pra gente estar sempre se fortalecendo. É dos vídeos anteriores, né, 5 pedrinhas de Nossa Senhora. Mas enfim, continuando. No mesmo instante caíram dos olhos de Saulo umas como escamas e recuperou a vista. Tá vendo só? O Espírito Santo nos ilumina, nos mostra a verdade. Então é impossível, eu digo que é impossível. A gente está numa falsa religião, está cometendo qualquer coisa que ofende a Deus e dizer que está com Jesus. É incompatível, porque o Espírito Santo ele tira essas escamas da cegueira da nossa vida. É lógico que tem coisas, né? O Padre David sempre fala isso, né? Se a gente visse todos os nossos pecados uma vez só, a gente ia morrer. Tão feio que é. Mas tem coisas assim que são extremamente incompatíveis com Deus, né? Com a mensagem de Deus. E isso é impossível.
Por exemplo, você seguir qualquer falsa doutrina e se dizer cristã. Não é impossível, é incompatível. Que o Espírito, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se é a verdade, é impossível a gente permanecer na mentira. Continuando. Depois tomou o alimento e sentiu-se fortalecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então espero que neste momento a gente possa refletir, se encorajar a viver tudo por Deus, por Jesus, né? Sempre pedindo o auxílio da nossa mãezinha, para, assim como São Paulo, mudar de vida, lembrar que Jesus faz nova todas as coisas. Então vamos meditar neste momento tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente rezou. Coloque a sua vida, abra o seu coração neste momento, para que o Espírito Santo possa fazer nova todas as coisas na minha vida e na sua vida. Que faça novas todas as coisas. Eis que faça novas todas as coisas. Que faça novas todas as coisas. Que faço novas todas as coisas. É vida que brota da vida. É fruto que cresce do amor. É vida que vence a morte. Jesus vence o pecado, vence a morte. É vida que brota da vida. É fruto que cresce do amor. É vida que vence a morte. É vida que vem do Senhor. Eis, só Jesus traz a vida. Fora de Jesus a gente está na morte, está no pecado. Por isso, que o Espírito Santo neste momento possa realmente, literalmente, nos fazer cair do cavalo. Como cair do cavalo nesse momento é a melhor coisa que pode nos acontecer. As coisas... pro vazio, a morte não me segurou, a pedra que então me prendia, no terceiro dia rolou, deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou, a pedra que então me prendia, no terceiro dia rolou. O que está te prendendo a se entregar para Jesus? Se entregar essa vida nova, a verdade. Peça que neste momento o anjo de Deus empurre essa pedra da sua vida, algo que você está se apegando, a tristeza, a mágoa, o ódio. Que ele tire neste momento toda essa pedra que te impede de sair da morte e ir para a vida, para a luz. Te dou uma nova esperança. Jesus sempre nos enche de esperança. O que é velho passa, não olhe para trás. Eu sei que é difícil, mas não olhe para trás. O passado nos deixa como estátuas de sal, né? Não olhe para trás. Tudo que era velho passou. Eis, alegria, faço nova todas as coisas. Comece esse 2021 com vigor, com uma alegria nova, porque Deus faz nova todas as coisas. Vamos lá! Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Gente, que alegria estar ao lado de um Deus tão amoroso, tão misericordioso assim. Se você se sente muito pecador, maior que o seu pecado é a misericórdia de Deus. Tenha certeza. Ele te ama, Ele te perdoa. Basta você se arrepender, se humilhar, porque o orgulho nos afasta de Deus. Que Ele te perdoa. Vamos agora tirar a palavra da caixinha. A canção nova. Para quem ainda não conhece, Invoca-me, dar-te-ei resposta.
Vamos lá, vamos pedir uma palavra. Vou tentar mostrar aqui. Essa daqui é outra que eu já tinha tirado. Deixa eu virar aqui. Pronto. Ó. Espírito Santo, guie minha mão para que seja dada a palavra que realmente, literalmente nos faça cair do cavalo, que nos dê esse encontro real, essa experiência real com Deus. Olha só. Vou mostrar aqui, foi tirar. Acho que embaçou, né? Diz aqui. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida. De quem terei medo? Salmo 26, versículo 1. O medo não é de Deus. Talvez a pedra que está te prendendo a você realmente começar essa conversão. Conversão é mudar, tirar seus olhos do mundo, das riquezas, das seguranças do mundo, né? Das aparências, do status, de qualquer coisa que seja, né? Da vaidade, da prepotência, da mentira, da dissimulação, do medo, de tantas coisas, da raiva, né? Que nos prende. Então, talvez o medo tenha sido essa pedra que está te impedindo sair da morte para a vida. Mas que neste momento eu tenho certeza, confio na misericórdia de Jesus, que Ele vai te libertar. Basta você abrir seu coração. Deus respeita a nossa liberdade. Permita que tudo Ele faz, que Ele faz nova todas as coisas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau. Só queria esclarecer uma coisa. Eu não vou ficar falando muito detalhadamente da vida dos santos. Eu vou trazer mais a história relacionada à minha vivência. Porque eu não sou teóloga, eu não tenho esse conhecimento tão profundo. É mais porque na minha vida, né, para quem me conhece, eu já frisei muito de que os santos realmente, a intercessão deles e conhecer a história deles realmente mudou minha vida. E assim eu quero passar essa experiência para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Santos ou nada mais queremos ser. Os santos ou nada. Os santos ou nada.